A mulher que se casou com um garoto de 13 anos, o preso por engano em Guantánamo, os argentinos rindo da própria crise universitária e o filme de ação mais eletrizante que tem no aeroporto. Filmes imperdíveis do streaming para você agora. Olha, Da Home ganhou o Urso de Ouro em Berlim, mas não merecia o prêmio. Mas por que ele tá aqui então? Esse filme foi um desperdício, na minha opinião, de um tema que eu já tratei sobre ele no Poder Suave, que é as obras africanas saqueadas pelos museus europeus. O filme conta a história de 26 artefatos do Reino de Benin, que agora estão sendo devolvidos do Museu de Paris para Benin. E o filme é muito travado, ele é muito um emaranhado muito tedioso. Mas por que eu estou indicando ele? Porque o mais bonito dele é a conversa que eles de fato, esse documentário de fato promoveu lá antes dessas obras chegarem, quando elas estavam chegando entre a população de Benin, entre os jovens, jovens muito intelectuais e pessoas mais velhas que ficam num círculo e começam a discutir o caráter dessa devolução. É uma discussão acalorada e você vai entender, e aí é por isso que eu indico, o que os africanos pensam sobre essa devolução, e não é necessariamente um ponto positivo que eles pensam. O Mark Wahlberg e a Halle Berry estão num filme eletrizante para você se gosta de filmes de aventura estilo 007. Hi, I'm Mikey. Roxanne Hall. How often is it that you run into your high school sweetheart after 25 long years? 2 shots, please. You can handle your liquor now? I can always handle my I liquor. don't know, I got a vomit-stained tuxedo that says different, but... Wait. A Liga foi filmado na Eslovênia. É uma super produção que conta a história de um namorado pacato. Agora a protagonista, a grande protagonista é a mulher, que é dragado para uma aventura envolvendo uma missão de alto risco do governo dos Estados Unidos fora. O filme é muito caprichado em cenas de ação e aventura, as perseguições, as explosões, tudo isso vai te prender, claro, quando muito bem produzido. Olha que interessante, o Mark Wahlberg, ele era proibido de portar arma de fogo por causa de uma condenação que ele teve em Boston em 1988. Então, as armas, obviamente, eram de brinquedo e tal, mas algumas vezes usam-se armas de verdade também. Vocês sabem disso, né? Lembra do incidente no set de filmagem, alguns anos atrás. Mas o filme vale muito a pena pela química que esses dois personagens têm e as cenas explosivas de ação. Coloca na sua lista. Olha, o Sam Worthington e a Lily Rabe estão esplendorosos nesse filme Fratura. I love you, Daddy. Love you, sweetheart. You're a brave girl. So, what's the story, young lady? Esse é daqueles filmes que começa e você fala, por que a gente tá vendo uma cena tão boba de exposição dessa? Uma menina, é a história de um casal que tem uma filha, que a menina fratura o braço e vai parar no hospital. E ela vai pra cirurgia. E ela desaparece no hospital. Isso é o comecinho do filme, do primeiro ato, e aí você vai acompanhando o desespero dos pais para encontrar essa menina e o que está por trás do desaparecimento. É um filme muito eletrizante, se passa praticamente dentro de um hospital apenas, e tem personagens coadjuvantes aí que vão chamar a sua atenção. Destinos à Deriva é uma produção espanhola exageradíssima, que eu vou contar para você como ela foi feita. Meu amor. Sim. Minha primeira crítica ao filme é com a protagonista Ana Castilho, que pra mim ela não entrega totalmente o personagem e precisava, porque o filme é muito exagerado. É a história, num futuro distópico, de um casal que tá fugindo de um país totalitário e de navio, e na verdade acontece algo e a mulher, grávida de 8 meses, 9 meses eu acho já, porque ela está pra ter neném, fica sozinha, à deriva em alto mar. Jamais essa personagem, uma pessoa, sobreviveria ao que ela vai passar. É tanto exagero envolvendo
envolvendo tubarões, envolvendo chuvas torrenciais, envolvendo a perda de comida, de água, e envolvendo um parto em alto mar. Mas é justamente esse exagero que a gente gosta do cinema de origem latina, né? Espanhol, mexicano, brasileiro, argentino. Então, aí nesse exagero que eu acho que reside o fenômeno do filme, porque o filme é o segundo mais visto da plataforma de língua não inglesa dos últimos anos. Bagagem de Risco teve 42 milhões de views nas primeiras semanas na plataforma de streaming. Te vejo no almoço. Bom dia, Keegan. Bom dia. Bom dia, agentes do turno da manhã. Vocês foram escolhidos para passar a véspera de Natal comigo e 200 mil passageiros impacientes. O Taron Egerton e o Jason Bateman estão espetaculares nesse filme, que conta a história de um agente de segurança num aeroporto que vai ser forçado a passar uma arma para dentro do voo, porque algo terrível pode acontecer com a sua família. Mas ele não quer, obviamente, é o herói do filme, ele vai tentar impedir. O filme é de fôlego do início ao fim. A história e o que está por trás, o Jason Bateman está num vilão muito, muito bem feito, que lembra um pouquinho as caracterizações de Ozark quando ele fez. É incrível a atuação dele, mas o Taron tá esplendoroso. E esse universo de aeroportos é muito inspirado no filme Airport dos anos 90. Você vai gostar muito desse filme. Mais uma deliciosa obra dos nossos hermanos argentinos, o filme Pooh. El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. Pooh, eu acredito que é uma crítica sim a essa gestão, essa era Milei e o sucateamento dos serviços públicos, mas nesse caso aqui agora a gente está falando do ambiente das universidades públicas da Argentina, que conta a história de um professor de filosofia que está na expectativa de assumir o posto de professor titular quando o seu colega morre. No entanto, aparece uma figura carismática que vai tomar o seu lugar. Esse é o pano de frente, mas é o pano de fundo que me interessou muito, que é a crítica que se faz ao sucateamento do ensino na Argentina, o ensino superior, que é um assunto que a gente vê pouco no cinema e a gente discute também isso muito pouco aqui no Brasil. Vale a pena, veja bem, tons de comédia, como sempre, comédia muito inteligente que os argentinos fazem. Você já ouviu falar no Mohamed Al-Slahi? Não, né? Então agora é a hora de conhecê-lo. When visiting your client, we've had incidents of inmates spitting at female lawyers. You want to represent the head recruiter for 9/11. Mohamed Al-Slahi, the Mauritanian held in Guantanamo. O filme aqui no Brasil se chama O Mauritano, mas em alguns idiomas tem o nome do próprio personagem, que é a história real de uma figura de origem árabe que é presa e vai para Guantánamo acusada de ser um dos arquitetos do 11 de setembro. Ela é uma história real porque o preso jura até o final dos dias de que ele não fez nada, de que ele não participou em nada. A figura personagem real do filme, a Nancy Hollander, é uma advogada de direitos civis e que é interpretada brilhantemente pela Jodie Foster no filme, e ela vai até o fim para defendê-lo gratuitamente. E aí você vai conhecer um pouquinho sobre o terror que é esse momento de exceção da lei nos Estados Unidos, onde muita gente foi presa em Guantánamo sem nem ter julgamento. Olha que interessante, o Mohamed Al disse depois que o que o filme mostra em Guantánamo não chega aos pés do que é de fato a tortura que acontecia lá na prisão em Cuba. O Todd Haynes está de volta com um filme bastante forte, Segredos de um Escândalo, protagonizado pela Julianne Moore e a Natalie Portman. We're taller, you look taller on television, but we're basically the same size. Thank you for doing this. Well, I want you to tell the story right, don't I? They're sweet, aren't they? É uma história real, sabe do quê? Por isso está no Olimpo da minha lista hoje, a história de uma mulher que chocou os Estados Unidos quando se casou com um garoto de 13 anos de origem asiática. E detalhe, ela era casada e tinha já filhos grandes, quase na idade desse menino. Foi um escândalo total. A história é real, ela foi presa por pedofilia
ela engravida enquanto estava presa dele e ela sai da prisão e eles se casam e ficam juntos durante muito tempo. A Julianne Moore disse em entrevistas que ela tinha sentimentos muito fortes com relação a essa personagem. Por que essa mulher fez isso? E aí vem a história da tal síndrome da princesa, que ela achava, essa síndrome em que ela achava que ela era também uma princesa novinha e ela não via o garoto como menor de idade. E também havia uma disputa de poder de quem mandava, tanto na vida social dentro de casa, quanto na cama. Os dois tiveram outros filhos. A mulher foi completamente rechaçada pela sociedade. Mas a beleza desse filme é você discutir, que é o que a Julianne Moore também pensava. O amor, aquilo era de fato amor, ou era posse, ou era obsessão, ou era doença. Você vai ficar questionando isso o tempo inteiro, porque o filme vai tendo várias máscaras, várias nuances, né? A Natalie Portman, que vai viver a atriz que vai fazer um filme sobre essa personagem no filme, ela tem uma cena de sexo muito forte com um personagem, eu não vou falar quem e ela disse que ficou bastante desconfortável com essa cena, inclusive o ator também, já crescido. Prestem atenção, o casting do filme é muito interessante. E Segredos de um Escândalo, você vai voltar depois pra internet para ver o que aconteceu com essa mulher na vida real. Olha, eu espero que você tenha gostado dessa lista. Comenta aqui qual filme você já assistiu, qual que você vai colocar primeiro, o que você achou e até a próxima. Tchau, tchau.